Quando nos movemos nos aéreos, experimentamos uma nova forma de contato com o que nos cerca. Não temos mais o conforto, estabilidade e segurança que o solo nos proporciona. Precisamos de muito mais atenção aos nossos apoios para não nos colocar em risco. O ar é a morada da liberdade, mas essa liberdade precisa chegar com autorresponsabilidade. Quando praticamos qualquer atividade, por mais que exista alguém nos guiando, é necessário que assumamos o dever de zelar por nós mesmas. Entender alinhamentos que nos auxiliam na autoconsciência e num bom recrutamento muscular que nos garanta mais confiança e poder é uma forma de elevar nossa capacidade de se proteger e reagir no espaço aéreo. Essa é a aula 3 do curso Fundamentos da Lira Acrobática e nós vamos trazer uma noção básica das musculaturas que precisamos convocar para alcançar mais precisão de movimento e estabilidade na lira. Existem pelo menos 3 pegadas que podemos usar ao interagir com a lira através das mãos. De frente para a lira, você pode experimentar rapidamente cada uma dessas pegadas. Em todas elas, é importante que o polegar esteja em oposição aos demais dedos. A pegada pronada é aquela em que o dorso da mão está virado para você. A pegada supinada é aquela em que a palma da mão está virada para você. Para uma pegada neutra, seguramos a lira na sua parte lateral. As mãos agarram se opondo uma à outra. Dorsos apontam para fora e palmas apontam para dentro. A pegada pronada é a que mais utilizamos para truques e subidas. Por isso, é com ela que vamos começar a aprender a se pendurar. Articulações e ligamentos. É importante ativar o centro. Comece segurando a lira com as duas mãos, distantes uma da outra na largura dos ombros. Avance com o pé, dando um passo à frente e estenda os braços enquanto flexiona os joelhos. Você deve terminar como se estivesse sentada, com o sacro alinhado ao crânio. Sinta como este pequeno movimento já transfere boa parte do peso do corpo para as mãos, braços e ombros. Tente sustentar essa posição por pelo menos 10 segundos. Outro problema é a hiperextensão da lombar, quando empinamos o bumbum e, por vezes, a extensão da torácica, quando abrimos demais o peito. Pense em manter toda a coluna em uma posição neutra. Lembra que trabalhamos alguns educativos para o esquadro na aula passada? Agora, vamos para algumas progressões na lira. Comece segurando a lira à sua frente, com pegada pronada, aponte os cotovelos à frente, na linha dos ombros. Suavemente, transfira o peso dos pés para os braços, trazendo os joelhos ao cotovelo a partir do quadril. Caso não consiga tocar os joelhos no cotovelo,
Não se preocupe, é preciso respeitar os tempos do corpo. Vá até onde consegue e retorne o mais controlado que conseguir ao solo. Caso esteja fácil, tente fazer as repetições sem tocar no chão. Faça de 5 a 10 repetições. Alguns erros comuns são olhar para cima ou para baixo. Quando nos penduramos, idealmente, a cabeça não precisa sair da posição neutra entre os braços. Quanto menos tensão nessa região, melhor. Outro problema é a hiperextensão da lombar, quando empinamos o bumbum. Agora, tente encontrar o meio termo entre os dois movimentos. Precisamos rebaixar os ombros, mostrando as orelhas, mas não devemos forçar o movimento ao máximo, elevando o peito, por exemplo. É preciso fazer apenas o esforço necessário para não provocar tensões generalizadas. O mesmo deve acontecer quando você se pendurar com os cotovelos flexionados. Os ombros devem se distanciar das orelhas em um encaixe eficiente e moderado. Este movimento deve ser realizado na maior amplitude que você alcançar. Com o tempo, você vai conseguindo ir cada vez mais longe. Tente executar 10 repetições. Na evolução, vamos tentar mais uma vez. Agora, com os joelhos afastados e os pés unidos em ponta. Você pode tentar passar os joelhos dos cotovelos. Se for tranquilo, pode ainda estender as pernas e, em seguida, voltar suavemente para a postura inicial. Novamente, você pode voltar ao solo ou tentar fazer as repetições sem intervalo. Faça de 5 a 10 repetições.
Quando estiver firme nesses educativos, você pode finalmente evoluir para a execução do esquadro. Inicie segurando a lira à sua frente, com pegada pronada, aponte os cotovelos à frente, na linha dos ombros. Suavemente, transfira o peso dos pés para os braços, trazendo os joelhos afastados e pés unidos para cima, até que ultrapasse a linha do cotovelo. Mantenha a posição enquanto estende as pernas e, por fim, estenda os braços, levando o quadril para cima. É importante finalizar na intenção de aproximar o máximo o bumbum da lira. A cabeça permanece em posição neutra durante todo o movimento. Alguns erros comuns são saltar do solo, estender a lombar e estender os cotovelos muito cedo. No retorno, tente voltar à postura inicial com os cotovelos flexionados. Caso esse movimento seja possível para você, tente executar de 3 a 5 vezes. Agora, vamos entender como podemos nos pendurar a partir dos joelhos. A curva do joelho, como já trouxemos, é uma base imprescindível. Para experimentar um pouco, comece com um esquadro e posicione as curvas do joelho na lira. Aos poucos, veja se se sente segura para soltar devagar as mãos. Se sentir que não tem força para manter, tente tirar uma mão e depois a outra, alternando, até que se sinta confortável para soltar ambas ao mesmo tempo. Os seus pés devem estar em ponta a todo momento. É imprescindível que você não flexione o dorso do pé, pois assim estará lutando contra as ativações necessárias para se obter uma estabilidade na posição. Além disso, faça uma força com a cadeia posterior na intenção de levar os calcanhares lá no bumbum. Ative seu abdômen para dentro, solte os braços, relaxe bem os ombros, feche as costelas e contraia levemente o bumbum. Não olhe para o chão ou para trás, a cabeça permanece relaxada entre os ombros, olhando à frente. O quadril deve estar estendido, não ceda à tentação de colar a barriga na coxa. Tente sustentar a curva bem encaixada por 10 segundos.
Esta mesma trava de curva pode ser feita na barra de cima da lira, assim que você aprender a subir. O encaixe é o mesmo, mas a sensação pode ser um pouco diferente. Para fazer uma subida pela lateral da lira, usamos a curva do joelho de um jeito diferente. Com a lira à sua frente, segure na barra lateral com a pegada neutra e trave apenas uma das pernas. A perna livre deve apontar para baixo, estendida. A perna que está travada deve estar em ponta e fazendo uma força para baixo. Com braços estendidos, ative o abdômen, trazendo estabilidade para a coluna. Na evolução, você pode tentar soltar uma das mãos e depois retornar e tentar soltar a outra. Repita quantas vezes achar suficiente para entender o movimento e encaixe.